a família de vocês esteja bem. Espero que de verdade que essa semana seja uma semana não só de jogo do Brasil, mas seja uma semana repleta da presença de Deus. Uma semana de vitórias, uma semana de respostas para as orações de vocês. Afinal, o cristão, ele sempre está debaixo de oração. Ele sempre tem algo importante para apresentar a Deus e ele sempre tem algo que ele espera de Deus. E não tem nada de errado nisso. Nós devemos continuar fazendo isso, porque isso é que nos conecta cada vez mais com o céu. E eu gosto de dizer, igreja, que tem que ser em nossas vidas mais céu e menos terra. Não sei se você está entendendo, mas é mais céu e menos terra. É mais Espírito Santo e menos eu. É mais o Espírito Santo e menos a minha vontade. É mais Deus e menos os meus compromissos. É mais a Santíssima Trindade e menos os meus desejos. Então é mais céu do que terra. Pastor, agora que eu vi o senhor aí, que bom te ver, viu? Deus abençoe, pastor Alexandre. Acertei, né? E a sua esposa. Que alegria estar aqui, pastor. Nos conhecemos numa live, né? E agora estamos pessoalmente juntos em alguns encontros. E agora estou tendo a honra de estar aqui com vocês. Obrigado por todo o carinho que sempre me recebeu, viu, pastor? Muito obrigado. Igreja, nós temos uma palavra. E essa palavra não é minha, ela é de Deus. E como hoje é o culto do amigo, e aí o pastor Adriano deixou essa incumbência de falarmos sobre esse tema tão importante, então eu fiz questão de navegar na Bíblia um pouco. Eu gosto de, quando estou pronto para poder levar uma palavra, começar a meditar em alguns capítulos, em alguns personagens bíblicos e entender o que é que eles podem nos ensinar. Então, para que eu possa entender quem está aqui hoje, quem é a igreja que está aqui hoje, quem é o público que está recebendo essa palavra, levanta a mão para mim quem é a primeira vez aqui, está a primeira vez aqui nessa igreja. Aleluia, seja muito bem-vinda, viu? E levanta a mão quem trouxe um amigo e que não é cristão. Todos são cristãos. Oh, glória, aleluia por isso. Bom, é bom saber que tem uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. É bom saber que temos uma visitante. Mais uma vez, bem-vinda. Presta atenção nessa palavra porque ela vai ser semeada no seu coração. Então agora, igreja, fecha teus olhos apenas um minuto. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Não é a minha igreja, mas é a tua igreja. Não é o meu povo, mas é o teu povo. A partir de agora, Senhor, que os corações estejam como terra tombada, Senhor, pronto para poder receber a semente que será lançada. Prepara, Senhor, um tempo oportuno de crescimento na graça e no conhecimento. Que a Tua palavra possa gerar vida. Eu conheço um Deus que quando libera a palavra, gera transformação. Então que hoje haja transformação nessa igreja. Eu profetizo em nome de Jesus que toda palavra que já está sendo liberada nessa igreja e que será liberada agora através da minha vida, porque o Senhor está falando pelos meus lábios, Pai, cairá numa terra fértil e no nome de Jesus, em seu tempo, irá prosperar 100 vezes mais. Assim te louvo e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E você diga amém. Oh glória, uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Igreja, o tema da noite é culto do amigo. Pastor, eu tenho até que horas? À vontade? Aleluia. Serei prudente, pastor. Sim, senhor, serei prudente, fique tranquilo. A minha esposa está ali e ela costuma levantar a mão fazendo assim, contagem regressiva. Amém. Vamos lá. Deus não procura apenas servos, mas amigos. Aonde a gente pode entender que está escrito isso? Eu acredito que alguém vai me ajudar aqui com o telão. Então, glória a Deus. Primeira palavra que eu quero deixar no coração de vocês, João 15:15. Eu já vou adiantando porque eu tenho alguns versículos para poder ler para vocês. Evangelho de João 15:15. Diz assim: já não os chamo de servos, porque o servo não sabe
o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, amigos, o amigo de verdade é aquele amigo que pode trocar confidências. Hoje eu quero que você saia daqui pensando: eu sou um amigo verdadeiro para alguém? Eu sou um amigo verdadeiro, justo e honesto? Em Filipenses tem uma palavra que diz assim, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, nisto pensai, nisso praticai. Aleluia. Continuando, aleluia. Nisso praticai. A palavra de Deus nos ensina a todo tempo. Glória a Deus, aleluia, obrigado, meu irmão. Ela ensina que nós devemos praticar aquilo que nós estamos ouvindo. E é por isso que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você escuta a palavra e você dá ouvidos de verdade, aí o seu coração está como terra tombada. A semente, ela é semeada. E o fruto, ele vai chegar no tempo oportuno de Deus. Outro versículo para você entender. Obrigado, minha irmã. Que Deus procura não somente servos, mas amigos. Provérbios 18, 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Igreja, eu gostaria que você meditasse hoje, aqui na tua memória, procure o nome de um amigo que você considera um irmão na sua vida. Se recorde dele e se pergunte a si próprio: quanto tempo faz que você não honra a vida desse teu amigo? Quanto tempo faz que você não dá um abraço nele? Quanto tempo faz que você não dá um presente para ele? Eu não sei se você aqui costuma presentear amigos, mas eu aprendi o princípio da honra, igreja. E o princípio da honra é dar honra para quem tem honra. E tem amigos em nossas vidas que vale a pena chegarmos nele e entregarmos sim um presente, sem ele esperar. Não porque você está comprando a amizade dele, mas sim porque você está reconhecendo. E a Bíblia também garante que é melhor dar do que receber. Então, quando você presenteia alguém, você está multiplicando no reino. E imagina se você presentear um amigo querido, um amigo que para você, ele é mais do que o teu irmão de sangue. Então, se faz tempo que você não faz isso, eu gostaria que você pensasse num amigo hoje, e nessa semana eu quero te desafiar. Faça uma ligação, não manda um WhatsApp não, ligue para ele, porque só o fato de você ligar, ele já vai achar estranho, porque está todo mundo acostumado a mandar a mensagem, seja ela por texto ou por voz. Liga, fala: estou te ligando porque você é especial. Se recorde de um momento entre vocês e fale para ele: eu estou te ligando para te honrar hoje, eu quero te agradecer em nome de Jesus, porque naquele tempo, outrora, você fez algo especial na minha vida. Se recorde desse amigo hoje, e se você não tem, então chegou o momento de você cultivar um amigo assim. Cultive um amigo do qual você possa trocar confidências, e nos tempos difíceis, ele será o teu socorro também junto com Cristo. Cristo pode usar a vida dele para poder te abençoar. Outro versículo, Tiago 2:23, vai dizer assim, cumpre-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Imagine, igreja, o que é você viver na terra, no lugar de pecado, no lugar de sol escaldante, no lugar de chuva, no lugar de angústia, no lugar de medo, no lugar de receio, mas também no lugar de bonança. Mas você saber que você está andando pela terra como peregrino, porque aqui não é sua pátria, mas você tem certeza de que é amigo de Deus. Foi assim que Abraão andou nessa terra, como amigo de Deus. E o mais interessante, igreja, isso não é só para Abraão. Isso é para aqueles que creem, isso é para aqueles que oram. Quando você abre a tua Bíblia e você começa a folhear, e você começa a ler, significa que naquele momento, Deus está falando com você. Mas quando você faz o que você fez agora há pouco aqui, você começa a orar,
É a tua vez de falar com o Criador. Separe tempo para o teu Criador. Separe tempo para gerar uma amizade com Ele, para que Ele possa ministrar na sua vida, para que Ele possa te aliviar. Ele mesmo diz: eu sou o refúgio e a fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia e da aflição. Ele mesmo diz: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Ele nos garante isso, igreja. Se você está vindo aqui hoje, é porque você crê na palavra, não no pastor. O pastor é falho, o homem é falho. Você crê naquilo que Deus usa o pastor falar. E quando você tem uma certa dúvida, eu te desafio, leia a Bíblia. Se você ficar com dúvida de alguma palavra, procure aprendê-la, medite nela. Tem textos, igreja, que eu já li mais de 30 vezes para poder compreender o que Deus está falando comigo. Porque tem coisa que é tão profunda que nem sempre a gente vai conseguir compreender. Aleluia por isso. Agora vamos lá. A amizade, ela tem um significado, e eu gosto de mergulhar na etimologia das coisas, para entender de onde vem, para fazer sentido em nossas vidas o porquê existe um culto do amigo. E quando você vai para o grego, para você entender o que é a palavra amigo, você vai entender assim, ó, a palavra real em grego para a amizade é philia, com PH. É o verbo correspondente a amar como amigo, que nada mais é do que o amor filéu no grego. Olha que lindo, tem um significado nisso, igreja. O amigo em si é chamado de filos, e o significado mais profundo ainda de filo é amor fraternal e companheirismo. Olha que glória! Quantas vezes nós estamos oferecendo um abraço fraterno em nossos irmãos em Cristo, em nossos amigos na rua? Quantas vezes você se despede de alguém dizendo: receba um abraço fraterno? Porque quando você fala isso, você está oferecendo a sua amizade, você está oferecendo a sua vida a Ele. Você está dizendo assim: olha, conta comigo. Um abraço fraternal é um abraço carinhoso, é um abraço de aconchego. Quando você está desesperado na tua vida, e que a tua única solução, que deveria ser sempre, mas nós somos teimosos, é Jesus Cristo, o que é que você faz? Você clama ao Pai. E quando você está clamando ao Pai, e as suas lágrimas estão escorrendo, e você está inteiramente quebrantado, em espírito e em verdade, o que você acha que o Pai faz para você? Ele oferece a você o amor filéu. Ele pega você mesmo que você não saiba. Ele pega a tua cabeça, como um pai pega o filho, encosta no peito, no afago do peito, e ali Ele te conforta, ali Ele te consola, ali Ele recebe suas lágrimas, ali Ele recolhe os seus pedidos de oração. É ali que Ele te recorda que você é mais do que vencedor. É ali que Ele te recorda o que o salmista deixou escrito lá no Salmo 139, quando ele disse: quando era uma substância, quando eu ainda era informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Aleluia, igreja. Meu Deus, como assim, Deus? Eu ainda não estava praticamente no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha um plano para mim. O Senhor já tinha um amor ágape, já tinha um amor filéu. O amor ágape é o amor incondicional, o amor filéu é o amor fraternal. O Senhor já me amava, o Senhor já olhava para mim como filho, o Senhor já tinha um plano de redenção para mim. Igreja, não é lindo saber que você pode acordar amanhã e ter a certeza que o plano da sua vida está escrito por Deus já? Que só basta você, pela manhã, não sei se você tem essa prática, mas se não tem, te convido a ter. Estabeleça o seu horário da manhã, não precisa ser muito tempo, mas dê a primícia da tua manhã a Deus. Bota teu joelho no chão e fala: Senhor, me coloca no centro da tua vontade, Pai. Oh, glória! Meu Deus, eu sou apaixonado por Jesus, igreja. Quando eu falo isso, é como se um refrigério chegasse
e Deus falasse: filho, deixa comigo. Porque quem é pai aqui e mãe sabe, se o filho te procura com medo, e você olha para ele e vê nos olhos dele aquele medo que ele está sentindo, o que é que você faz? Você abraça, você fala: filho, vem cá, teu pai é seu porto seguro, não fica com medo não, eu estou com você. Ser uma criancinha pequenininha, vamos pegar um exemplo genérico, está com medo de dormir sozinho, você vai lá e deita com ele, e aí ele dá aquele suspiro de segurança, sabe? Você se recorda disso quando você era criança? E você dormia no colo do seu papai e da sua mamãe? Eu me recordo, eu dava aquele suspiro de segurança, falava: pô, meu pai e minha mãe estão aqui. Ô igreja, sabe como deve ser o nosso comportamento? Como aquele louvor: quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Você tem que pegar na mão do teu pai, simbolicamente falando, você não vai estar vendo ele, mas segura na mão como se você estivesse segurando na mão de Deus. Olha para cima, porque eu reconheço Deus como um Deus grandão, sabe? Eu olho assim e falo: Deus, você deve ser gigante. E aí você segura na mão dele no momento que você estiver com medo, igreja. Fala: Senhor, sela comigo uma amizade hoje, caminha comigo onde eu tiver que caminhar, Pai. Veja, a oração não precisa ser longa, ela só precisa ser diretiva. Você só precisa chegar no coração do teu papai, assim como você chegava quando você era criança, para fazer um pedido ao papai e à mamãe. Você entrava no coração deles, e eles não conseguiam dizer não para você, porque você é filho. Não é lindo isso, igreja? Quem está comigo diz amém. Amém. Oh, glória, aleluia, vocês estão vivos. Glória a Deus. Que igreja incrível, prestando atenção em tudo. Isso é lindo, é lindo. Continuando aqui, igreja, o amor fraternal e companheirismo, como eu disse. Outra característica, a raiz da confiança. A palavra filos carrega o significado de confiabilidade. Quando você tem um amigo e ele é confiável, você sabe que seja no momento difícil ou no momento bom, ele está contigo de verdade. Não espera dele perfeição. Aliás, eu já te adianto, espere que você possa até se frustrar, mas se você se frustrar, perdoe-o, porque ele é tão falho e pecador quanto você. Não julgue-o. Pelo contrário, continue selando a aliança de amizade com ele. Deixe ele ser alguém na tua vida especial. Escolha alguém que possa andar com você genuinamente. Alguém que vai ofertar o evangelho na sua vida, não as coisas mundanas. Eu lembro que a minha vovó dizia para mim assim, quando eu era jovem: filho, presta atenção aqui, eu estou vendo com quem você está andando, filho. Eu vou te dar um conselho. Você precisa andar com quem é igual ou melhor que você, para que você possa crescer. As pessoas com quem você está andando agora, filho, não vão te levar a lugar algum. Ela tinha razão. Eu deixei muitas vezes de ouvi-la, mas quando eu entendi o que era isso, igreja, aí tudo mudou. Aí a minha vida fez isso aqui, porque eu comecei a dar atenção para quem está no meu caminho. As pessoas que estão no meu caminho, elas acrescentam Cristo em mim? As pessoas que estão comigo, andando lado a lado, elas refletem Cristo comigo? Eu vou usar um exemplo aqui do próprio pastor Adriano, eu e ele. Eu mandei a ele um banner do trabalho que eu faço, e ele gentilmente me acionou e falou: vamos fazer o seguinte, antes da gente falar sobre isso, vamos tomar um café. Sentamos, tomamos um café na padaria e conversamos, e naquele momento nós selamos o início de uma amizade, e naquele dia despertou no coração dele projetos, e no meu também, porque Deus une, sabe o que, igreja, que Deus une? Deus une pessoas, projetos e propósitos. Aleluia. É isso que Deus une. Analisem a vida de vocês. A todo tempo Deus está unindo pessoas no teu caminho, projetos e os propósitos. Portanto, você tem que prestar atenção quem está andando com você, porque se essa pessoa não tiver projetos e propósitos, o que é que ela está te acrescentando? Se os princípios dela não forem os princípios cristãos, então que amizade é essa?
É uma amizade só de oba-oba, de bater nas costas, oi, tchau, não. O cristão não cria amizade de oba-oba. O cristão cria aliança para a eternidade. Aleluia, igreja. Quem está comigo diz amém. Amém. Você cria uma aliança que vai te levar para a eternidade. Você faz relacionamento com pessoas que vão te acrescentar. Depois dessa conversa que eu tive com o pastor Adriano, na sequência ele me levou até um órgão da Praia Grande, importantíssimo, que é o CDL, para que eu pudesse apresentar o meu trabalho lá. E a partir de agora eu estou inserido num grupo onde tem os lojistas todos da Praia Grande. E agora eu posso me relacionar com eles. Espera aí, ele não me conhecia. Ele não sabia de onde eu era, de que igreja eu era, o que eu fazia. Eu me filiei ao PPG porque o pastor Alexandre me convidou. Porque nós nos conhecemos numa live. Enquanto eu estava pregando, ele estava ouvindo, depois nos chamamos pelo direct e na sequência estou eu lá na UPPG. E aí conheci um projeto extraordinário, um projeto de cuidar de pastores, um projeto para transformar a Praia Grande. Eu quero estar inserido com pessoas que têm projetos audaciosos. Eu quero seguir o conselho que a minha avózinha deu para mim, que ela foi mais do que uma mãe e filho. Ande com quem é igual ou maior que você, para que você possa ser impulsionado. Se você andar com pessoas inferiores, não é discriminação, é que você tem que entender aonde é que você quer chegar. Porque se você não tiver nenhum lugar para chegar, então é igual Alice no País das Maravilhas, qualquer lugar serve. Lembra disso, para quem tem a minha idade aqui? O gato disse isso para ela: para onde você vai? Ela: não sei. Então qualquer lugar serve. Você tem que saber para onde você vai. Deus gosta de cristão audacioso. Deus te deu um espírito de ousadia e não de covardia. Então você tem lugares para poder chegar. Deus tem propósitos com você. Ei, igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há algo que você precisa fazer na terra que só você pode fazer. Entenda isso. Se você não estiver exercendo o seu propósito, você está ocultando o seu talento. Um breve relato sobre talento bíblico. Parábola dos talentos 1, 2 e 5. Um enterrou, o que tinha 2 prosperou, e o que tinha 5 prosperou. Quando Deus voltou, ou o Senhor daquele lugar voltou, ele foi perguntar o que aconteceu com aquele que tinha 1. Ele disse: eu enterrei meu talento, eu enterrei o que o Senhor lhe deu. Naquele exato momento o Senhor olhou para ele e falou assim: poderia ter dado para os banqueiros e teria prosperado, mas já que não fostes fiel, então vem cá, meu servo. Chamou outro servo e falou: tira dele e dá para aquele que tem mais. Igreja, entenda uma coisa: se você não exercer o talento que Deus te deu, Deus vai tirar de você e vai dar para alguém que está exercendo, e vai acrescentar mais do outro, e você vai continuar se perguntando: mas e eu, Senhor? E eu, como é que eu fico? Quando aparece para mim a minha bênção? Quando ela vai chegar? Ela já chegou e você enterrou. Oh, aleluia, igreja. Meu Deus, não vamos enterrar talentos, meus irmãos. Nós somos chamados para um tempo oportuno, para pregarmos em tempo e fora de tempo. E nós devemos entender que o Deus, o Senhor da vinha, o Senhor dos senhores, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o Deus maravilhoso, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, Ele te quer. Glória a Deus. Tem algo na sua vida que só você pode entregar para a humanidade e para Deus. Aleluia. Eu não vou poder fazer no seu lugar. O pastor Adriano não vai poder fazer. O missionário Ademir não vai poder fazer. A levita Vanessa não vai poder fazer. É você. Eu quero despertar você, igreja, que ainda não chegou no teu pastor e perguntou a ele assim: pastor, o que é que eu posso fazer para acrescentar na sua igreja? Na nossa igreja. Você que não fez isso ainda, que você faça isso hoje, quando acabar o culto. Que você faça isso amanhã, que você chegue no teu pastor: pastor, é o seguinte, eu não sei o que eu posso fazer, mas pense em mim, olha para mim, eu faço isso, isso e isso na vida. Conta para o teu pastor o que você faz. O que você faz lá fora
no seu trabalho, no seu dia a dia, pode acrescentar em muito na igreja, pode acrescentar em muito nos projetos cristãos. Deus está atrás de cristão que quer ter projetos, de cristão que faz amizade verdadeira, que forja amizade no fogo do combate do projeto, igreja. Tudo aquilo que é bom é forjado, sim ou não? Nada que é bom, igreja, nada que pode ser bom, não vai deixar de ser forjado, porque aquilo que é mais ou menos, vai acontecer mais ou menos, é medíocre. Nós não somos cristãos com mediocridade, nós somos cristãos com ousadia. Aleluia! Saiamos da posição de medíocres, saiamos da posição de quem fica sentado esperando. Não sejamos cristãos receptores, sejamos cristãos doadores, porque aquele que doa, Deus multiplica. Ei, igreja, presta atenção, a matemática de Jesus se chama multiplicação, não adição. Ele multiplicou peixes, Ele multiplicou pães, Ele multiplicou bênçãos, Ele não adicionou nada, Ele só multiplicou. Se você não entender isso, você vai enterrar o teu talento, e o teu talento será dado para outro, e você vai deixar de viver um tempo extraordinário na terra. Você vai continuar sendo ordinário, vivendo coisas ordinárias, e vai deixar de conhecer um Deus extraordinário. Aleluia! Eu posso ouvir um glória a Deus? Oh, glória a Jesus. Elohim, kalash, mini lavassoi, que ele falou, mini lavassoi, xilique, mini lavacai, lacala, mini lavassoi. Aleluia, Jesus. Oh, glória, papai, oh, glória. Igreja, nós precisamos entender que a amizade é muito mais do que a gente imagina. Você vai entender o que é amizade quando você conviver numa comunidade, que é onde você está hoje. Para todo não cristão, eu digo assim: você precisa ir à igreja. A igreja, primeiro, ela precisa de você também. Mas você precisa ir para a igreja porque é só lá que você vai aprender a fazer relacionamento, mesmo quando todo mundo está te olhando diferente. É só lá que você vai fazer relacionamento sabendo que o irmão está falando da tua família. É só lá que você vai aprender a valorizar o evangelho, mesmo sabendo que aquele irmão está pregando e não está vivendo o que ele está pregando. Igreja, esse é o lugar de ser forjado, aleluia, de criar a amizade verdadeira. Porque se aqui dentro você se permitir ser forjado, lá fora ninguém te segura, igreja. Lá fora você vai praticar o ID, a grande comissão ID, e pregar o evangelho a toda criatura. E por que ele diz criatura? Você já se perguntou? Porque quem não aceitou Jesus ainda só é criatura. Quem aceita Jesus passa a ser filho, e quem anda com Deus, quem crê no Espírito Santo, é chamado filho de Deus. Então entenda uma coisa: enquanto você não aceita Jesus genuinamente, você só é criatura. E não tenha medo de dizer isso lá fora, porque isso é bíblico. Quer ser filho, você vai ter que fazer isso publicamente. Você vai ter que levantar a tua mão e dizer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. A partir daí, você criou uma aliança com Deus. A partir dali, Deus vai começar a tratar você num outro caminho. Ele vai endireitar suas veredas, vai te apertar. Ele vai fazer aquilo, igreja, que faz com a azeitona para extrair o azeite. Você sabe como é o processo? O processo é mais ou menos assim, de forma simplista. Para você extrair o melhor azeite possível, aquele mais caro que existe, a prensa, ela tem uma força absurda. É na primeira prensa que explode a primeira essência da azeitona, que gera o azeite mais caro que tem. Depois eles vão prensando um pouco mais e gerando azeites que não são os melhores, até chegar naqueles mais ou menos. Nós temos que ser a azeitona de Deus que sofre a primeira prensa, quando Deus tira aquela essência, que é aquela essência extraordinária, que nós nem mesmos conhecemos em nós mesmos. E aí sim,
nós vamos criar uma relação amigável com Cristo, porque Ele vai pegar essa essência e vai multiplicar, vai prosperar, vai levar para o reino, vai soprar no mundo, vai realizar sonhos, vai estabelecer projetos. É assim que Deus trabalha, igreja. Ei, entenda uma coisa: o que você está passando exatamente agora, hoje, nessa semana, faz parte da promessa que Deus fez para você, faz parte da bênção que Deus liberou para você. Não pense você que viver a bênção e a prova significa que Deus pegou o momento de prova e te separou num cantinho para te castigar. Não! Você está em meio à prova e em meio à bênção, tudo junto, porque faz parte do plano de Deus te forjar, te provar, para você ser abençoado ainda mais, para você passar para o próximo nível, para você passar para a próxima estação. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, igreja. Glória. Santo é o Senhor. Quem está comigo diz amém. Amém. Oh, glória. Vocês estão entendendo, igreja? Aleluia. O culto ele tem que ser pedagógico. A palavra ela tem que ser compreendida como um todo. Nós não podemos sair daqui com dúvidas. Não pode ser só um culto espiritual. Ele tem que ser espiritual e racional. Para que você compreenda a palavra e saia daqui mastigando, digerindo e falando: Senhor, agora eu me permito ser transformado, porque a palavra entrou no meu coração. É assim que funciona. Continuando aqui um pouco mais sobre amigos, uma passagem bíblica marcante é quando Jesus ressuscita. Ele ressuscita e vai restaurar Pedro na praia. Olha que lindo, coloca para mim por favor João capítulo 21 dos versos 15 e 17, por gentileza. João 21, 15 e 17. Eu vou ler com vocês aqui no telão, do 15 ao 17, tá? Diz assim, ó: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, ou outras traduções, ovelhas. Continuando, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Agora vamos lá, igreja. O que estava acontecendo nesses 3 versículos que nós lemos agora? O que acontecia era que Jesus estava praticando com Pedro um amor fraternal, um amor filéu, e também um amor ágape ao mesmo tempo. E Pedro não estava entendendo. A pergunta não era só para ouvir de Pedro que ele deveria apacentar as ovelhas. A resposta não era só sim, eu te amo, Senhor. A resposta era: Pedro, eu te amo tanto. Você não entendeu ainda, Pedro. O meu amor por você é ágape. Você me negou 3 vezes. Eu ressuscitei e talvez você nem estava acreditando que eu tinha ressuscitado, Pedro. Você teve que fazer tanta coisa para poder crer nisso. Mas entenda uma coisa: o meu amor por você é incondicional, e ele também é um amor filéu. E por conta disso, Pedro, eu te dou uma ordem: apacenta as minhas ovelhas. Então naquele momento Jesus dá para Pedro um ensinamento extraordinário. Ele falou assim, ó, ele não falou com essas palavras, mas ele estava dizendo isso: Pedro, você está vendo como é que eu te amo? É assim que você tem que amar minhas ovelhas. Aleluia. Você vai amá-las mesmo quando elas não te amarem. Você vai amá-las mesmo quando elas te caluniarem. Você vai amá-las mesmo se elas te crucificarem. E eu não sei se vocês sabem, mas na história do livro dos mártires conta que Pedro morreu crucificado, não como Jesus. Na hora da crucificação ele disse assim: ei, assim não sou digno para morrer igual ao meu Senhor. Vira de ponta cabeça a cruz. Igreja, ele foi martirizado, crucificado, pior morte que existia naquele tempo, de ponta cabeça.
porque ele entendeu o que era o amor ágape, o que era o amor filéu. Ele morreu sorrindo, ele morreu tendo a certeza de que a alma dele estava salva, ele morreu sabendo que ele ia para o paraíso, ele morreu sabendo que Deus o amava incondicionalmente. E por isso ele pregou em muito, e por isso ele é chamado pai da igreja, e por isso ele também plantou igrejas, e por isso ele transformou a humanidade com o testemunho dele, um simples pescador. Nós somos simples cidadãos de Praia Grande, Praia Grandense, mas Deus tem um projeto para as nossas vidas, igreja. Deus tem um projeto tão grande. Aí, você pode até se perguntar, mas pregador, de onde sai isso? Da Bíblia. Ele diz assim: aquilo que você ainda não pensou, aquilo que não subiu ao teu coração, aquilo que você ainda não imaginou, aquilo que você ainda não verbalizou. Oh glória, pastor Adriano, é o que eu tenho preparado para aqueles que me amam, para aqueles que confiam em mim. A pergunta é: aonde está a sua confiança? Aonde está a sua amizade? Quais são as amizades que você tem forjado? Você já forjou a tua amizade com o teu Criador? Com o teu Redentor? Com aquele que morreu por você? Se não, é hoje o dia. Hoje você vai forjar essa amizade com Ele. Continuando, Deus se relaciona com as pessoas, Ele tira do isolamento, restaura, envia com propósito e caminha junto. O que eu estou querendo dizer com isso? Abraão, saindo da tenda para olhar as estrelas. Meu irmão, coloca para mim aqui Gênesis 15:5, por favor. Gênesis capítulo 15, verso de número 5. Vai dizer assim, ó: então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. Nesse momento aqui, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, sai da onde você está, sai do lugar que limita a sua visão, sai do lugar onde te deixa dentro de uma caixinha e te coloca medo e não te deixa ser ousado. Olha para o céu, Abraão, vê se você pode contar as estrelas. É como se Deus estivesse falando para nós hoje aqui: ei, cidadão de Praia Grande, Praia Grandense, vai lá para fora, olha para o céu, tenta contar as estrelas. Você não vai conseguir, mas o meu projeto para você é para ganhar as nações. O meu projeto para você é o extraordinário, não o ordinário, porque o ordinário somos nós quem fazemos, o extraordinário só Deus faz. Amados, coloca para mim, por favor, Êxodo 3:10, Êxodo capítulo 3, verso 10, diz assim: vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aqui ele está falando com Moisés, e Moisés recebe um chamado para a libertação de um povo. Moisés estava num lugarejo, num vilarejo, estava vivendo com a sua família, mas Deus tinha um plano extraordinário para ele, e fala: ei Moisés, presta atenção, eu vou te levar para libertar uma nação, Moisés, não é qualquer coisa. Moisés sentiu medo, deve ter sentido calafrio, ficou com receio, mas ainda assim creu em Deus, criou uma amizade, porque a Bíblia fala que Moisés via Deus face a face, igreja. Imagina o que é isso, ver a Deus face a face. O homem que teve o privilégio de escrever os mandamentos, um homem que caminhou no deserto e viu maná caindo do céu, o homem que caminhou no deserto e viu um povo não chegar na terra prometida, inclusive ele, por serem teimosos e desobedientes, mas foi um homem que liderou uma nação com força, com ousadia. Deus colocou nele um espírito de ousadia, e por isso Deus se relacionou com ele face a face. Isso é tremendo, igreja. E se Moisés pôde se relacionar assim, nós também podemos nos relacionar com Deus com mais intimidade, porque Cristo garantiu isso.
ele falou: isso que vistes eu fazer, se creres, farás ainda muito mais do que isso. Então, igreja, para você entender o que você pode fazer muito mais, você precisa ter amizade com Jesus. Você precisa ter amizade com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser seu amigo. Ele tem que andar lado a lado com você, para na hora que você orar, ele ir até o trono da glória do Pai e interceder por você com gemidos inexprimíveis, de maneira que você, só você e ele, vão sentir o que ele está fazendo. Outro verso, meu irmão, 2 Samuel, capítulo de número 7, verso 9, por favor. Oh glória! E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Aqui, Davi garante que a presença de Deus na vida dele é constante. Deixa eu contar uma coisa sobre Davi para vocês, que esses dias eu estava meditando. Davi, quando pastor de ovelhas, recebeu uma grande prova. Ele teve que matar um leão e matar um urso para defender as ovelhas. Davi, quando foi para o campo de batalha, chegou lá, viu um exército amedrontado, com um filisteu gigante, dizendo assim: tem homem aí? Tem homem aí? Tem homem aí? E ninguém fazia nada. E ele olhou e falou assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Igreja, entenda uma coisa, isso é ousadia. Só que acontece um fato interessante. Quando você está no meio do problema, essa voz, eu quero que você traduza essa voz agora do gigante para a tua vida. O teu problema é o teu gigante. Aquilo que você está passando é o teu gigante. E ele está assim: tem homem aí? Tem mulher aí? Tem homem aí? Tem mulher aí? E aí você está inserido no problema e você não consegue ser ousado. Você se esquece que você está num exército do Deus Todo-Poderoso e que se você tomar a iniciativa, você vai vencer. Tem uma coisa, igreja, que é certeza na nossa vida: se nós colocarmos o pé, Deus vai colocar o chão. Eu sei que para isso tem que ter fé, é difícil para mim também, mas eu estou tentando praticar isso. Então Davi, naquele momento, colocou o pé, e Deus colocou o chão, e ele derrotou o gigante. E a prova dele naquele momento não era mais matar leão e urso para defender ovelhinhas, era matar um gigante que estava afrontando o exército de Deus, o nome de Deus. Assim que Davi se torna rei, antes de Davi se tornar rei, ele passou por uma outra prova, e a prova era guerrear contra outros reis, contra outras nações. Não era mais o gigante, não era mais o leão e o urso, agora era exércitos. E quando ele se torna rei, Davi passa pela sua maior provação. Agora não era mais os exércitos, não era mais o leão, o urso, o gigante, agora era o próprio rei. Davi teve que fugir de Saul, porque ele entendeu que Saul, mesmo tendo perdido a presença do Espírito Santo, era um homem ungido por Deus, e ele não podia tocar no ungido de Deus. Então Davi fugiu, ficou em caverna, fez tudo o que ele podia fazer, fez um relacionamento lindo com Jonatas. E por que eu estou entrando na história de Davi? Porque a história de Davi com Jonatas sela uma amizade extraordinária, que diz assim, coloca para mim, por gentileza, 1 Samuel, capítulo de número 18, de versos 1 ao 4. Olha só o que vai dizer, igreja, para nós entendermos juntos aqui. 1 Samuel, capítulo 18, versos de 1 a 4. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Nós já entendemos qual é esse tipo de amor aqui. O amor que esse homem sentiu por Davi foi um amor filéu, um amor fraternal, um amor de amigo para amigo. Ele confiou em Davi, e olha o que ele vai fazer. E Saul naquele dia
o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Saul disse o seguinte: agora você faz parte do meu reino, você vai ficar aqui, você não volta mais para o seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança. Olha que lindo, igreja. Eu não estou tirando da minha cabeça isso. A amizade deles virou uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Essa é o tipo de amizade que nós devemos ter com um amigo de verdade, amá-lo com a nossa própria alma. E aí ele diz: e Jonatas se despojou. Olha o que Jonatas fez, ele pegou e entregou para Davi, ele deu aquilo que era mais importante para ele. Eu falei aqui no começo do culto: você tem dado algum presente para o seu amigo? Você tem chegado nele e surpreendido: ó amigo, eu te reconheço como um homem de honra, ou como uma mulher de honra, receba esse presente, você é especial para mim. Imagine como você vai selar a amizade mais ainda. Jonatas fez isso, olha o que ele fez: se despojou da capa. Capa era um símbolo muito importante naquela época. A capa mostrava que Jonatas tinha honra, era um guerreiro. Ele deu a capa que trazia sobre si a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Se você for lá em Efésios 6, Deus vai pegar, Paulo vai falar assim, ó: você tem que se revestir com toda a armadura de Deus. O que? A capa, a couraça, o capacete, o cinturão, o peitoral, tudo isso são símbolos espirituais que vai nos dizer o seguinte: tudo isso significa o quê, pastor? Oração, 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 oração e oração. Porque naquela época eles guerreavam com espada. Hoje a nossa guerra é contra principados e potestades, não é contra o sangue e carne. Então, igreja, entenda: Jonatas presenteou Davi, ele amou Davi com amor filéu, ele amou Davi com tudo aquilo que ele tinha dentro dele e forjou com ele uma aliança. Ele entendeu que aquilo que tinha sobre Davi não era para ele, era para Davi, mas isso não significava que, como príncipe e por justiça e por lei, ter que herdar o trono do pai Saul. Ele entendeu que ele não ia herdar o trono, que Davi era ungido por Deus, que existia um novo Deus em Israel, e esse rei foi considerado por Deus um homem segundo o coração de Deus. Meu Deus, gente! E ele foi tão pecador quanto eu e você. Aliás, ele cometeu pecados até maiores do que os nossos, aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus não tem maior nem menor, é pecado e ponto. Mas a diferença, igreja, ele adorava a Deus genuinamente, ele se entregava a Deus de verdade. A diferença dele para Saul, se você comparar os pecados, o dele aos nossos olhos até parece ser maior. Ele adulterou e mandou o marido para a guerra para morrer, para ficar com a mulher dele. É muito sério isso, igreja, muito sério. Ele planejou isso, ele articulou isso. Saul sacrificou, mas ele não tinha autoridade alguma para sacrificar. A autoridade estava sobre o profeta, e o fato dele ser desobediente, olha o que Deus quer da gente. Deus quer da gente o mesmo que você quer dos seus filhos. Você fala para o teu filho: filho, você não está me obedecendo, você vai ficar de castigo. Agora eu vou praticar com você, filho, a vara da correção, como diz a Bíblia, lá em Provérbios. Agora você vai sentir a vara da correção, ou é um castigo, ou é alguma coisa que você tira dele. Por quê? Porque te desobedeceu. Deus é a mesma coisa. O que Ele espera de nós é obediência, não é sacrifício. Se você tão somente obedecer a Deus, os seus mandamentos e os seus princípios, ninguém te segura na terra. Você vai ser um míssil nessa terra aqui, explorando tudo que você pode explorar, crescendo, se tornando um cristão genuíno, fazendo a diferença no seu tempo. Ei, igreja, quem aqui está orando assim: Senhor, me prepara para que eu faça a diferença na geração que eu estou inserido? Quem está orando assim, levanta a mão. Oh, glória! É isso! Quem não está, começa agora. Você tem que orar a Deus assim: Senhor, me prepara para eu fazer a diferença na geração onde eu estou inserido, me prepara para fazer a diferença na igreja onde eu estou inserido, me prepara para eu surpreender meu pastor.
porque eu quero que Ele olhe para mim e forje uma aliança comigo. Eu quero que Ele olhe para mim e me veja como um homem, uma mulher honrada, porque eu sou filho de Deus como Ele, e eu quero ajudar a igreja a crescer. Eu quero ganhar outras almas para Jesus. Eu quero olhar os projetos que tem na Praia Grande e ver a minha cidade crescer, ao invés de eu ficar reclamando dela. É isso que Deus espera do cristão, que ele se posicione, não que ele seja massa de manobra, igreja. Quem forja e quem coloca as opiniões para poder fazer a diferença, sempre foram os cristãos. Se nós ficarmos calados, outras pessoas virão e calarão a nossa voz, e nós não podemos aceitar isso. Nós devemos nos posicionar. Nós não devemos abaixar a cabeça para uma minoria que não segue o Evangelho, porque a lei o protege, porque a lei também protege a nós, e a lei de Deus, ela é maior do que a lei do homem. Portanto, eu prefiro obedecer do que sacrificar. Então, amada igreja, Jonatas forjou uma aliança com Davi. Ele virou amigo do matador de gigante, do matador de leão, do matador de urso, do homem que honrou o pai dele, mesmo quando o pai dele queria matá-lo. Davi honrou Saul, sabendo que Saul queria arrancar a cabeça dele. Davi tocou harpa para Saul, para que o espírito de tormento saísse de perto dele. Então, quando Deus nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, é fazer o que Davi fez. Ele estava no covil de cobra, sentado ao lado do rei, prestes a ser decapitado, mas ele sabia em quem ele confiava. Então ele dedilhava a harpa e o espírito saía de Saul, e Saul ficava melhor, porque ele sabia o que tinha acontecido com ele. Ele tinha sido ungido, e nem por isso ele se tornou soberbo, nem por isso ele bateu no peito e falou: você não é mais rei, eu sou rei. Ele demorou muitos anos para se tornar rei em Israel, mas foi o maior rei que Israel recebeu. O nome dele é falado até hoje. Nós estamos aqui falando do nome dele depois de 3.000 anos atrás, igreja. É muito tempo para falar de uma pessoa. Se eu e você aqui cair amanhã, morreu, daqui a algumas horas talvez ninguém nem lembre mais. Mas esse homem aqui fez a diferença no tempo dele. Agora, se você fizer a diferença no seu tempo, na sua geração, Deus vai soprar teu nome. Seu nome não vai ser apagado da história. Agora, se você passar despercebido, sem forjar aliança, sem forjar amizade, então não fez sentido. Você caminhou na terra sem saber qual foi o seu propósito, e isso é muito triste. Quem está comigo diz amém. Amém. Glória a Deus. Conclusão, igreja. Jonatas entregou sua capa, a sua armadura para Davi como símbolo de amizade, mas Jesus foi além. Ele entregou a sua própria vida por nós. Coloca, por favor, João 15:13. Evangelho de João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Imagina isso, igreja. Eu queria que você meditasse um pouco comigo nesse versículo agora. De tudo que eu falei aqui hoje, cientificamente comprovado, você vai guardar apenas 15%, é fato. Se você não tomou nota do que eu falei, você vai esquecer. Mas se você esquecer tudo o que eu falei, mas se recordar desse versículo aqui, ó, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Para mim já valeu a pena ter vindo aqui, pastor, porque você vai ter entendido o sacrifício que Jesus fez pelos amigos dele, e sem nos conhecer, sem saber quem nós, quer dizer, ele é Deus, ele sabia que nós estaríamos aqui hoje, mas sem ter andado com a gente como ele andou com os apóstolos, ele fez isso por mim e por você também. Então, se um homem de carne e osso, sangue correndo nas veias, morreu pela amizade que criou comigo antes de eu chegar ao mundo, eu devo honra, glórias
louvores e graças a esse homem, a esse Deus. Você talvez conheça o Jesus, homem, mas hoje eu lhes apresento o Cristo. Enquanto ele andou na terra, ele foi Jesus. Depois que ele foi levado aos céus, ele foi o Cristo, o Redentor, o Salvador. Esse é o Cristo que você deve seguir. Esse é o Deus que você deve olhar todos os dias. É para Ele, só para Ele, que você se prostra. É só para Ele que você ora. É só nele que você confia. É só nele que você espera. Então, igreja, hoje, eu deixo essa mensagem no teu coração, semeada aí, porque a terra estava tombada. Receba o Cristo, Salvador, teu amigo, teu libertador, o Deus de aliança na tua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha rica oportunidade e as suas palmas adoram a Deus. Amém.